Gravar novamente. Pronto, vai ser uma aula em duas partes essa. Vamos lá. Rapidinho, que só estava pegando aqui o vídeo aqui, só um segundo. Bom, gente, então, como eu estava falando, né, 1955 surge esse filme, né, Rebel Without a Cause, que vai ser essa primeira... Aqui. Rebel Without a Cause. Just share. Vamos lá. Com o fogo e a força dramática de James Dean. Vasto dinâmico de vidas amargas. Em uma história que desafia uma das controvérsias mais vitais dos dias de hoje. Rebelde sem causa. You know what kind of drunken brawls those parties turn into. It's no place for kids. A minute ago you said you didn't care if he drinks. Essa cena, gente, é uma cena extremamente icônica pelo seguinte. Tá aí, né, o jovem lá que foi para uma festa e deu um problema e tal. E aí o pai começa a falar que que essas festas não são lugares para pessoas decentes e tal, e que fica bebendo e tal. Aí a mãe vai, discorda do pai, né? Isso não era comum no cinema, gente. As famílias eram perfeitas no American Way of Life. E aí o Jim, né, que é o James Dean, vai gritar para eles: "You're tearing me apart!" Tipo assim, vocês estão me rasgando por dentro. Tipo assim, vocês nunca chegam num consenso, cada um fala uma coisa e quer que eu entenda o que eu tenho que fazer, né? He said a little drink. You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! Né? Esse é o interesse romântico dele, né? A famigerada jaqueta vermelha com a gola para cima, a ideia de que só os jovens que vão ter só os adolescentes, só os próprios jovens vão entender quem que eles são e os seus sentimentos e seus desejos e tudo mais, né? Tudo aí, rebelde sem causa. Então, gente, rebelde sem causa tem essa pegada, né? Cálice, assim, você me deixa louco. É tipo isso. Então, Rebelde Sem Causa, né, coloca para o grande público Rebelde Sem Calça. Na verdade, a calça era jeans. Uma das questões que vão determinar também vai ser o estilo, né, gente? Vai ser o estilo de se vestir. Aqui, os jovens começam a ter roupas que são a cara deles. Camiseta Hering branca, calça jeans e jaqueta. E o tupetão. Tupetão que James Dean inventou e que a gente usa até hoje. Ora bolas. Então, beleza. Então tá. Obviamente, gente, que se os anos 50 foram os anos em que você teve esse confronto de gerações a partir da ideia de jovens que vão querer ser ouvidos e que vão querer ter uma voz dentro da família, dentro da sociedade e tudo mais, à medida que isso vai se consolidando, à medida que isso vai se alicerçando, vai se desenvolvendo também. Então, os jovens chegam nos anos 60, né, bem mais convictos de quem eles são, do estilo de vida, dos desejos e tudo mais. Só que os jovens, os rebeldes, que nos anos 50 supostamente eram sem causa, nos anos 60, gente, esses jovens rebeldes viraram os rebeldes com causa.
o mundo deu muitas causas para esses jovens, muitas causas. Vamos pensar? Na década de 1960, principalmente na segunda metade da década de 1960, o leste europeu vivia sob a opressão da União Soviética, certo? Então, você vai ter revoltas que vão ser iniciadas e mobilizadas por estudantes, principalmente universitários, na cidade de Praga, hoje República Tcheca, na época Tchecoslováquia, certo? A chamada Primavera de Praga, certo? Em que, basicamente, você tem umas cenas super famosas, super icônicas, né, da Primavera de Praga, como os estudantes que vão colocar rosas no buraco, no cano das armas dos policiais que estão lá para impedir as manifestações. Isso acontece na Primavera de Praga. Um gesto que vai ser repetido em muitas das manifestações que vão acontecer, principalmente no ano de 1968 e 69. Né? Já viu isso em um filme? Sim, pois é. Então, quer dizer, isso vai se espalhando. Você vai ter, nessa época, se não confia em alguém com mais de 30, a ideia do não confiar em alguém com mais de 30 é um pensamento de contracultura, certo? Porque vai ser quando os jovens vão acreditar que os adultos, eles são pessoas entregues ao sistema. Olha o pensamento do Holden Caulfield aqui, ó. Certo? Os adultos, eles se corrompem, os adultos se vendem, modificam a sua própria essência para poder ganhar dinheiro, para poder entrar no jogo, para poder ter status, certo? Então, você vai ter, durante a década de 60, a politização dessa ideia do amadurecimento se transformar em corrupção. Uma ideia que o Holden coloca lá desde 51, gente. O Holden não gosta dos adultos. Por quê? Porque ele acha que a grande maioria das pessoas se vende, deixa de ser quem é, deixa de ser verdadeira, para virar o quê? Pessoas fajutas. Certo? Ou um dos muitos motivos para o apoiador ser considerado um precursor da contracultura dos anos 60. Por causa desse tipo de questionamento. Então, a ideia de que os adultos estavam acabando com o mundo. Quem que eram os adultos? Os adultos eram os governantes. Os adultos estavam mandando os jovens para uma guerra no outro lado do mundo, num país que a maioria dos norte-americanos nunca nem tinha ouvido falar, um tal de Vietnã. Certo? Os adultos estavam censurando e descendo a porrada em estudantes nas ruas do Rio de Janeiro. Certo? Então, você vai ter um choque geracional muito forte nos anos 60. Começa nos anos 50 e se intensifica nos anos 60 com essa barreira que vai surgir. Tipo assim, os jovens querem mudar o mundo. E quem está impedindo os jovens de mudar o mundo é um sistema regido pelos adultos. Então, os adultos são o inimigo a ser combatido. Por isso, não confie em ninguém com mais de 30. Isso tem muito a ver, né, gente? Essa coisa de você se posicionar como alguém que não é um vendido, vai ser muito questionado depois, mais à frente, né, por pessoas que fizeram parte desses movimentos. O próprio Belchior, que daqui a pouco a gente vai falar dele numa música chamada Como Nossos Pais. Tá certo? Então, você vai ter, né, a Primavera de Praga, você vai ter o Maio de 68 em Paris, né? Maio de 68 em Paris vai ser talvez o momento mais forte. Começou com uma questão relacionada a protestos contra o corte na educação, só que isso foi se transformando em algo tão maior, em algo tão mais forte, certo? Que, por fim, um dos estopins foi porque resolveram fechar uma cinemateca que era muito ponto de encontro dos jovens universitários intelectuais. E fecharam essa cinemateca por falta de verbas. E aí, os caras... mas isso é gota d'água. Igual, historicamente, você deve lembrar das passeatas, das manifestações de 2013 no Brasil, né, que o pessoal falou que era por causa de 20 centavos da passagem de ônibus, e aí você tinha o pessoal na frente, né, não é só pelos 20 centavos, certo? Porque vira uma bola de neve,
vira, na verdade, um descontentamento generalizado. E foi isso que aconteceu em maio de 68, em Paris. Né? Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de jovens, principalmente, de estudantes, principalmente, de universitários, principalmente, nas ruas, e se confrontaram com a polícia, se baterem, se apanharem, escambar. Foi feia a coisa. Muito feia. Depois vocês pesquisem, maio de 68, Paris. Certo? E isso inspirou outros movimentos. Certo? Tem um filme que está na Netflix, gente, lançou recentemente, se chama Os Sete de Chicago. Os Sete de Chicago é um dos filmes favoritos para o Oscar de 2021 agora. Conta uma história que aconteceu em 68 também nos Estados Unidos. Gente, em 1968, tem um livro brasileiro de um cara chamado Zuenir Ventura, que é um livro maravilhoso, chama-se o 1968, o ano que não terminou. Porque no Brasil também você teve esse tanto de coisa. O filme O Sete de Chicago está na Netflix, tá? Está na Netflix. É maravilhoso, maravilhoso. Está com muita chance de ganhar o Oscar, inclusive. E aí, esse filme conta os episódios que aconteceram em 1968 nos Estados Unidos. Gente, Estados Unidos, né, é esse país super poderoso, mas nos Estados Unidos acontecem umas coisas ali que realmente você fica pensando, caralho, é muito estranho, assim, sabe? O tanto que já houve atentados contra a democracia naquele país. Em 1963, o Kennedy vai ser assassinado, certo? E aí você tem os movimentos de grupos mais progressistas contra o racismo, contra a guerra do Vietnã, e esses líderes desses movimentos vão ser todos mortos. Martin Luther King vai ser assassinado em 1968. Bob Kennedy, primo do John Kennedy, que era para ser o candidato democrata na eleição de 1968, é assassinado. Certo? Então, a história de Os Sete de Chicago se passa nessa época, porque vai acontecer a convenção do Partido Democrata em Chicago para escolher o candidato à presidência. Numa época em que as tensões estavam lá em cima. Os jovens, né, todo mundo revoltado com o assassinato do Martin Luther King, todo mundo revoltado com o assassinato do Bob Kennedy, e aí ganha a eleição o Richard Nixon, né, e que vai botar mais lenha na fogueira da guerra do Vietnã. E aí os jovens, na convenção do Partido Democrata, antes do Nixon ganhar, vão para lá para protestar contra tudo que estava acontecendo e contra a guerra. E o bicho vai pegar, vai ter confronto com polícia e tal, tal, tal. O que acontece? 6 meses depois do ocorrido, com o Richard Nixon já eleito, o procurador da República, escolhido pelo Nixon, resolve desenterrar essa história de 6 meses antes para mandar esses jovens, que eram os líderes da manifestação, a julgamento. Certo? E foi um julgamento, gente, porco. É assim, uma das coisas, né, historicamente hoje, analisa-se esse julgamento do 7 de Chicago como uma das maiores palhaçadas da justiça norte-americana. O juiz, gente, vocês não têm noção do juiz. Certo? Você vai morrer de raiva desse juiz quando você assistir ao filme. E quem eram essas pessoas? Em sua maioria, jovens, alguns mais jovens que outros, né? Eram pacifistas contra a guerra do Vietnã e líderes estudantis universitários. Certo? Então, é um excelente filme para você entender como é que era aquele contexto, né, dos rebeldes com causa no final da década de 60. Vai ser a mesma época, gente, que você vai ter nos anos 68, 69, a mesma época em que você vai ter os grandes movimentos, os movimentos antirracismo vão se tornar ainda mais radicais, né? Ainda mais não, vão se tornar radicais, porque o Martin Luther King não era radical, né? Mas o Malcolm X, Malcolm X era, e os Panteras Negras vão ganhar força por conta da morte, do assassinato do cara. Então, tipo assim, o cara que tá falando de eu tenho um sonho de que todos sejamos iguais é assassinado, aí os caras falam isso. Já que a palavra não é o suficiente, vamos pra porrada. Né? Então, e vai ser também 68, 69, né, o período dos famigerados sutiãs queimados, né? O feminismo volta muito forte a partir dali,
certo? As mulheres, que virou um gesto de toda vez que estava falando contra o machismo, contra a sociedade patriarcal, as mulheres vão repetir esse gesto. Começou em 68 na porta da Universidade de Atlantic City, né? E em 69 você então, quer dizer, o movimento negro, o movimento feminista e o movimento LGBT, que começa em 69, né? Começa para valer com a revolta de Stonewall, né? Quando você vai ter um grupo, na verdade era um bar, né, de Nova York, ainda existe um bar pequenininho, que era frequentado, na verdade, por uma galera mais classe C, assim. Então, tipo assim, o menino do interior que saía da família tradicional religiosa, lá do interior dos Estados Unidos, e que sabia que era gay, e que não tinha condição de ser gay, né, nesse ambiente extremamente conservador, ia para Nova York, para, enfim, para ter uma vida mais livre, para poder, né, realizar os sonhos dele e para também poder sair do armário. Né? Mas, assim, e às vezes pobre, né, trabalhando assim, né, de bico, então, no máximo, garçom, aquela coisa toda. Era essa galera. Não, os punks não existiam ainda nessa época. Os punks são dos anos 70. Então, você vai ter esse bar, que era tipo um bar de classe média baixa, digamos assim, tinha muitas travestis, né, e tal, lá que se apresentavam e ficavam lá também como frequentadoras. E como não era, porque obviamente você tinha os bares também de Nova York, que eram os bares da galerinha da playboyzada, que ia, os bares eram mais assim, né? Tipo assim, tinha mais fachada, porque eram meninos gays de famílias que tinham dinheiro, então tinha que tomar cuidado, porque ainda, né? Obviamente a coisa não era aberta assim. E então a polícia, gente, né, não batia nesses bares, mas a polícia sempre baixava no Stonewall. E sempre era revistando a galera, botando na parede, tal, 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 tal. Um dia eles se revoltaram de verdade. Até porque houve um rapaz que acabou sendo espancado pela polícia, e esse rapaz, eu não me lembro se ele chegou a morrer, mas ele ficou à beira da morte. Certo? Rapaz de 18 anos. E aí, na vez seguinte que a polícia chegou, tinha uma galera esperando a polícia. E aí, meu filho, em vez de bater, a polícia apanhou para valer. Então, isso é considerado, assim, o grande marco, né, do que é chamado do orgulho LGBT, quando eles pararam de apanhar e falaram, vem não, senão você vai apanhar também. Tá certo? Então, é isso, gente. E no Brasil, 1968 vai ser um ano super importante, que vai ser o último ano em que nós teremos uma ditadura ainda branda, certo? E vai ser um ano em que você vai ter a passeata dos 100 mil, que você vai ter o assassinato pela polícia do estudante Edson Luiz, que vai parar o Rio de Janeiro, certo? Então você vai ter um punhado de coisa acontecendo. Só que, o que é que acontece? Exatamente por toda essa convulsão, o presidente da época no Brasil era o Costa e Silva. O Costa e Silva não era um militar ditador radical. O Costa e Silva sabia os males que uma ditadura poderia trazer. Só que o Costa e Silva vai ser pressionado pela ala mais radical entre os militares. E aí, em 13 de dezembro de 1968, ele vai assinar o famigerado AI-5. E aí, a partir daí, meu amigo, é só ladeira abaixo. E aí você vai ter movimentos rebeldes, movimentos estudantis, inclusive armados, para lutar contra a ditadura. Aí, claro, pegar em arma, você acha que é legal, que não é legal, tal. A questão não é essa, gente. Se radicalizou de um lado, vai radicalizar do outro também, pode ter certeza. Pode ter certeza. Ninguém estava pegando em arma ainda. O pessoal estava indo para a rua fazer protesto. Certo? Agora, quando veio as 5, aí acabou a conversa. Aí acabou a conversa. Tá certo? Dos dois lados, na verdade, né? Acabou a conversa dos dois lados. Beleza, meus queridos? Então, né, Raul, essa é a geração mais relevante entre os jovens em termos de atuação, atuação, sim, né? Mas o interessante é pegar o seguinte, gente.
as outras gerações, as gerações seguintes, elas tiveram a possibilidade de fazer também muita coisa, só que talvez muito mais coisas de forma muito mais diluída, de forma muito mais menos ideológica e mais pulverizada em vários setores da sociedade. Mas a partir dessa experiência que surge com a voz do jovem nos anos 50 e a atuação do jovem nos anos 60. E aí vem os anos 70, que é a ressaca moral de tudo isso e que a gente comenta na última aula. Tá bom? Beleza? Aí, se Deus quiser, sem problemas técnicos, tem uma ordem, vai dar tudo certo. Raul, Não, na verdade, Gustavo está perguntando aqui se a subcultura também foi importante, ou a contracultura e tal. A subcultura, assim como a cultura underground, tudo vai fazer parte de um projeto de contracultura, né? Que é de resistência ao sistema, de questionamento do sistema. Então, tudo que vai sair dali, inclusive os movimentos dos anos 70, desde os metaleiros até os punks, vão ser fruto desse processo de enfrentamento. Tá certo? Beleza? Até daqui a pouco, queridos. Beijo. Pode explicar como foi feita a nota do quarto trimestre? Não, gente, a nota do quarto trimestre foi feita, a prova, os dois quiz de vanguardas e o padrão do campo centeio e o simulado de extra de sexta-feira. Tá? Agora quem vai te falar como é que essas notas foram somadas ou divididas, isso aí é a secretaria só, tá? Porque eu só mandei as planilhas. Tchau, tchau.